Da Canela, o maior e melhor festival de rock do interior do Brasil. Esse ano a gente radicalizou no conceito que a gente já vinha elaborando há algum tempo, né? Que é da mistura, não só de ritmos musicais, mas também de aspectos culturais. Trabalha essa questão do fósforo consciente, com a reciclagem de lixo. Esse ano foi muito bem executada, tá lá os sacos com todo o material para ter a destinação correta. A parte aqui de artes integradas, uma maquinação, uma parceria excelente que a gente firmou. E na parte musical, cara, mistura absurda, assim, de ter banda de hardcore, ter o Falcão Brega, ter o hip hop, ter o rock clássico, sabe, ter a música regional. E aí é nesse caldo que o festival, na verdade, ele faz um recorte do que acontece o ano inteiro na cidade. Estou bastante satisfeito, cara. A Fósforo é um coletivo que fica na Fábrica de Cultura Coletiva, onde tem vários coletivos de diferentes vertentes culturais. A gente procura sempre integrar as outras linguagens no festival e nada mais bacana do que agregar a fábrica, que é a nossa casa, nossos coletivos parceiros, para fazer uma ação integrada. Coração é cigano, sei também que é melhor pra mim. Foram tantos enganos, mas a vida tem que seguir. Então vai, me arrastei no seu mundo e no fim eu aprendi. Então vai passar mal. Eu tô muito feliz, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito ansiosa pra subir no palco. Não tem igual, tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual, tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal. Festas Goiânia, tá no meu coração. Eu fiz um par de brincos pra brincar todo dia, todo dia, todo dia, com a sua impecável e distinta harmonia, 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 como se fossem duas notas da simples melodia, melodia, melodia. I know you cannot see it. I know you are alone. You should belong to me, and there's nowhere else to go. No. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar.
Olá, estamos no ar com mais um programa Live Escultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. Os convidados desta noite são João Lucas e Pablo Costa. João Lucas Ribeiro é músico, produtor cultural. Na área de produção está à frente do Festival Vaca Amarela, como produtor artístico e executivo desde a sua 4ª edição. O festival esse ano chega à sua 19ª edição. Também, João Lucas é idealizador do Grito Rock, da série La Bomba Latina e fundador também da Fósforo Cultural. Nosso segundo convidado de hoje é o Pablo Costa, nosso querido Pablo Costa, jornalista formado pela UFG em 2002, mestre em comunicação também pela UFG, é assessor de comunicação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, comentarista da Rádio Interativa FM e articulista do Que Rola, vocalista e guitarrista da banda Chapéu, Cerveja e Frustrações. É autor de 3 livros, entre eles 10 anos de Goiânia é Nós Festival, Em Terra de Cowboy, Quem Toca Guitarra é Doido, publicado pela editora UCG. É criador e produtor do Festival Vaca Amarela até a 10ª edição. Também atua como membro fundador da Fósforo Cultural. Atua como DJ desde 2002 e se especializando em rock, música brasileira e o bom groove de música negra. É jornalista da Rádio Interativa há mais de 16 anos. Sejam muito bem-vindos, Pablo e João. Muito obrigado pelo convite. Valeu demais, Flávia. Muito bom estar falando com vocês dois aqui agora. É um prazer imenso estar aqui, né, com 2 grandes produtores, artistas e agitadores da cena goianiense, né, e goiana e até brasileira. E eu queria começar um pouquinho falando desse histórico, Pablo, do Vaca Amarela. Como é que surgiu o Vaca nesse contexto de início dos anos 2000, 2001, onde Goiânia já era a Goiânia Rock City, pelo menos no início ali, né? Já havia o Goiânia Noise e havia o Bananada, né? O Festival Bananada. Então, como é que surge aí o Pablo nesse momento, em 2001, fazer um retrospecto, aproveitando que esse ano são 19 anos, né? Como é que surgiu essa ideia do Vaca? Olhando para trás, assim, né, Flávia, primeiro que era outro mundo, né, assim, completamente diferente do que a gente vive, sobre várias perspectivas. Assistindo os vídeos, assim, né, que foram apresentados antes, dá uma nostalgia e dá uma melancolia também, né, uma nostalgia daquele momento em particular e uma melancolia de você ver o retrocesso institucional e cultural que o Brasil se meteu. Naquele momento parecia que o Brasil ia dar certo. E aí, quando a gente olha para trás, fala assim, em que momento a gente errou tanto? Então, é um sentimento dúbio, de melancolia e nostalgia, sabe? Saudade daquilo que foi realmente fantástico, vivemos, e uma melancolia de uma potência desperdiçada por erros que o Brasil cometeu nesse caminho. Naquele contexto, Flávia, era um momento de muita efervescência, assim, da cidade, né? Eu era universitário, estudava na UFG, mas já estava vinculado à cena de rock de Goiânia desde a minha adolescência, quando eu estudava na escola técnica. Eu venho de uma família cultural, né? Meu pai é escritor, minha mãe uma grande consumidora de cultura, então eu já estava nesse caldo desde da primeira infância, mas eu me envolvo por mim mesmo, né, pela minha iniciativa, a partir da adolescência com o Goiânia Nós, né? O Goiânia Nós é um paradigma que formou uma geração, né? A coragem ali naquele contexto do Léo Bigode, do Márcio Júnior, no meio dos anos 90, de criar um festival e colocar a Goiânia no mapa, mudou uma geração. Mudou o João Lucas, mudou o Fabrício, cada um pegando o seu caminho dali em diante. Assim, é inegável que a gente tem rock em Goiânia desde os anos 60, com as bandas que faziam cover dos Beatles, a Jovem Guarda e tudo mais, mas se molda um cenário de fato. Aí nos anos 80
Nos anos 70 você tem o Língua Solta, com a psicodelia, com aquela parte mais prog rock e tudo mais. Nos anos 80 é a cena pós-punk, já tem uma rapaziada do metal formando, do punk mesmo, tudo. Mas disso que a gente fala, da cena dos festivais, todos nós somos filhos do Goiânia Noise, né? Que a coragem que eles tiveram de todo jovem que estava inserido, tocar nesses festivais, Flávio, sabe? Só que eles já eram muito grandes, já eram muito distantes, já eram bandas consolidadas no cenário nacional. Não era para, entre aspas, mas para qualquer um chegar, qualquer iniciante chegar e tocar, né? E havia uma demanda reprimida gigante de bandas que não conseguiam ter acesso ao palco do Goiânia Noise porque já estava num outro patamar, de fato, perante a produção cultural da cidade. Isso eu estou falando, Flávio, de 2000, 2001, 2002, entendeu? Quando eu já era estudante universitário, eu cursava jornalismo na UFG. E aí você vai ficando cansado, né, de não ser chamado para tocar, entendeu, no festival. E surge por uma perspectiva essencialmente egoísta, da possibilidade da minha banda tocar. Não tinha nada muito altruísta, solidário, pensando em cena, não. A ideia era egoísta mesmo, era criar um palco para que a minha banda pudesse tocar, já que eu não era convidado para tocar no Goiânia Noise, né? Não tinha qualidade, ou não era aceito nos critérios estéticos e artísticos do Goiânia Noise, mas aí eu resolvi enfiar as caras, né? E aí a vida me deu o presente, a oportunidade, na 4ª edição, cruzar com o João Lucas, né, que já estava também movimentando ali no Sererê, pela Bieste, ele e o Pedro, né, que trabalhavam juntos naquele contexto, mentorados pelo Carlos Brandão. A vida me colocou esse irmão que eu tenho até hoje no caminho, né, e foi aí que a gente constrói essa bela história, Flávia. Agora eu que fiquei nostálgica, Fábio, porque realmente passa tudo pela nossa cabeça, né? Lá, quem está chegando? Vitor Cadillac, a Ariel Bruno, a Juliana Queiroz é a nossa fósforo, sabia? A Juliana Queiroz trabalha conosco hoje na PROEC e ela até brincou, falou, olha, meu cabelo inspirou o nome dessa produtora aí. Verdade. De fósforo, né? Não sei, depois vocês contam essa história aí para nós. Dorivan, o pessoal está chegando. Mas, assim, é muito interessante esse movimento todo do Goiânia Noise, como você, né? Ele é o pai de todos, nesse patamar de trabalhar com a música autoral, óbvio, já tinha esses outros movimentos, Língua Solta, o pessoal da música goiana já existia, mas numa linguagem de juventude bem potente, né? E também colocando Goiânia no cenário, né? Que é nacional, né? E internacional. Né? Então, queria que o João também falasse desse começo na Fósforo, João, e também como é que surgiu o Johnny Sucks, né, que você não colocou na sua biografia, o Johnny Sucks. E assim, como é que foi se aproximando, né, esse contato, e também já começar... Quero que vocês falem também, depois o Pablo fala, do Martins Sererê, que o Martins Sererê é um espaço aí importantíssimo nessa cena, né? Então, João. Assim como o Pablo comentou, o meu início da produção também foi restritamente e necessário para fazer minha banda tocar. Só que eu me dei conta que minha banda era tão ruim, mas tão ruim, conhecendo as outras bandas. Eu tinha uma banda de pop rock que se chamava Jonix. Era bem nova e eu tocava em barzinhos. Eu tocava voz e violão em alguns bares e eu conheci o Carlos Brandão numa noite dessas de bar, do Bar Quintal, que ficava ali no Bueno. Muita gente deve ter conhecido esse bar. Era um bar que era de reggae, depois voltou mais para o público LGBT e eu conheci o Carlos Brandão tocando. E aí ele falou, olha, tem um espaço na nossa agenda lá no Martins Sererê para produção nova. Era um evento do Daniel Dremer que chamava Democracia, que abria espaço para bandas novas. E aí, essa banda nova minha não tinha quase espaço para tocar. Nessa época, o pop rock de Goiânia tinha uma representatividade muito importante na cidade. Todos os artistas tocavam na rádio interativa. Então, era muito difícil entrar nesse meio de pop rock. Então, esse convite do Carlos Brandão para tocar no Sererê foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque eu fui tocar no mesmo dia que estava tocando Violins, Réu e Condenado, e aí abriu minha cabeça para um outro universo de música que até então eu não conhecia. Eu estava na pegada mais de ouvir música da rádio, MTV, pouco, eu não tinha MTV em casa nessa época ainda, e isso me abriu um monte de horizontes, sabe? E eu pensei, nossa, essa banda minha não dá para tocar junto com essas outras bandas aí, não, é outro nível, tipo. E aí, só que nessa circunstância, minha banda, mesmo sendo a mais fraca, lotou o lugar, sabe? Assim, a gente botou uma galera para assistir.
E nisso o Carlos Brandão percebeu que eu tinha um certo tino para essa coisa de produção, que eu me esforcei, que eu fiz uma foto legal, release e tal. E ele falou, João, sua banda é ruim, mas assim, se você quiser trabalhar com a gente na produção aqui do Martins Sererê, tem um espaço, uma sala e um telefone para você usar. Quem diria que o telefone fixo já foi uma coisa tão importante assim na nossa vida. E aí, por isso, eu tive trabalhava a Ilza no Sererê, que era assessora de imprensa, que hoje é uma lenda, eu acho, do jornalismo cultural. Assim, ela é assessoria de imprensa genial. E eu aprendi muito com ela. Eu estudava já jornalismo, eu sentei do lado dela, é assim que se faz um release de artista, me ensinou. E essa produtora chamava Saci. E era eu, Adriano, Christian e Rodrigo Feoli. E aí eu não tinha banda, fiquei um tempo sem ter banda e fazendo essa demanda que o Pablo falou das bandas novas que a cidade tinha. E nisso a Saci fez vários eventos legais ali no Martins Sererê. Inclusive, nossa estreia na Saci foi no mesmo dia de um Bananada no Jota. E olha, tanto que a gente foi idiota, né? E aí não deu ninguém, claro, no nosso evento. Mas, assim, o cara do Pelabrão, não sei, bateu na porta lá do Sererê, achando que o Bananada era lá. E a gente adorou que ele faleceu lá. Mas aí, depois nisso, a gente conheceu o Pedro Cambaleado e aí decidiu que a gente precisava fazer um selo para lançar essas bandas novas. E um evento que chamava Tacaboca no CD, que era para projetar bandas novas e elas iam lançar um EP com a Fósforo. E aí, quem ganhou foi a Lei. Mais tarde, o Diego de Moraes também ganhou esse mesmo concurso, a Gloom, o Mungo, mais tarde. Então, já pela Fósforo. Então, a Saci acabou e virou a Fósforo. E um dos primeiros eventos da Fósforo era um show do Valve que a gente ia fazer. E aí coincidiu do Pablo Costa ter, mais ou menos na mesma data, ia acontecer a Vaca Amarela. E aí foi muito interessante que a gente falou, vamos juntar os 2 dias. A gente tem a sexta, você tem sábado, vamos fazer um Vaca grande. A gente ia fazer o show da Fresno nesse dia, eu lembro. E foi uma surpresa pra gente, porque o Fresno nem era uma banda tão conhecida. O cachê era R$600, e de repente o Fresno, de terceira banda da noite, lota o Sererê de uma forma que a gente nunca imaginava que ia acontecer, sabe? Porque nem a gente conhecia o Fresno direito. Eu acho que o Pablo mesmo ainda na época. Então, até hoje não conheço. A gente ficou muito surpreso. E foi muito engraçado. Imagina o Fresno tocando na mesma noite que o Discípulos de Osama, o Obesos, a banda da Sarinha, Pelúcias, e depois o Valve com o Spinapple. Foi assim, um liquidificador sonoro. E esse primeiro Vaca, parceria com o Pablo, eu acho que foi o que mais fez o Vaca Amarela ser uma coisa que é muito dinâmica e muito diversa, né? O Vaca Amarela, desde a sua essência, eu acho que desde a quando o Pablo fazia, e principalmente quando a gente começou, essa onda da diversidade, de não ter vergonha de misturar som, não ter medo de botar um hip hop para fechar um evento, uma Pablo Vittar, por mais que o povo vai falar, é isso. Eu acho que a gente pensou nisso num tempo que não era tão comum os festivais misturarem tanto como a gente usou. E isso o Pablo sempre batia na tecla. Aprendi muito com a curadoria com o Pablo Costa na Fósforo, porque eu tinha um gosto um pouco mais direcionado e abriu minha cabeça demais, tanto apresentando sons, quanto nessa ideia, não, vamos mesclar, vamos botar essa nova, vamos botar uma banda, não um headliner mais cedo, porque isso dá dinâmica para o festival. Então, essas estrelas doidas aí, foi muito incrível o tanto que a gente aprendeu junto e o tanto que era uma época que a gente podia errar mais. Hoje em dia, se a gente errasse no festival naquela época, era um tropecinho. Hoje em dia, depois com a proporção que o Vaca Amarela foi criando e depois desacelerando com essa retomada de pé no chão de todos os festivais, eu acho que a gente percebeu isso. A gente tem que ter cuidado onde está pisando, porque um tropeço grande é um tropicão. Mas antes da gente falar desse desenvolvimento, do profissionalismo e tudo, mas aí me fez lembrar, porque 2000, a questão da diversidade, que é uma questão que eu ia comentar com vocês, né? O Vaca, então a gente veio na esteira do Goiânia Rock City, mas o Vaca, me parece que ele sempre teve essa diversidade de estilos desde o início, né? Aí, Pablo, vamos lembrar, o Vaca nasceu aí em 2001, né? Se for a primeira edição, né? Não sei, 2001, 2002, não sei. 2002. 2002. Mas a gente já estava ali, numa ED que já ia começar também
o governo Lula, né? O governo Lula, ele é de 2003, né? A posse dele é 2003, né? Ele vence em 2002, né? Assume em 2003. E aí também acontece todo um processo também de organização do Sistema Nacional de Cultura, os pontos de cultura, a questão do acesso ao digital, né? Quando o Gil falava, olha, vou colocar lá no morro uma internet e um computador, eu pensava, mas o que é isso? Isso é cultura? Então, ele já imaginava toda essa conexão, né? E que começou também a dar voz para os outros... as outras manifestações culturais que não era a padrão hegemônica que está na TV, né? Então, a gente começou a ouvir os sons das favelas, os sons, outros personagens, outras caras que não estavam, vamos dizer, na TV nem nos rádios, né? E também, às vezes, não estavam aí também na cena alternativa. Então, outros atores passam a surgir nesse movimento, né, social e nesse movimento cultural. E eu penso, eu não sei se a Fósforo pegou esse caldeirão aí da diversidade, porque a diversidade é o mote do Plano Nacional de Cultura, né? A diversidade, a democratização do acesso, né? Essa coisa da valorização de variadas culturas e não numa cultura hegemônica. Como é que você vê esse contexto aí? Você acha que tem alguma relação? Estava tudo pulsando? E assim, eu queria que você falasse dessa curadoria mesmo, né? Como é que ela surge, essa curadoria diferenciada, né? Além do egoísmo, tá, Pablo? Não, eu entendi. Você me fez refletir, assim, eu nunca tinha racionalizado sobre isso, né? Você falando agora, que eu fui pensando, né, que realmente, assim, nunca é só um fator, né? Esse evento que vai casando um monte de coisas, né? O contexto social, a sua formação pessoal, com os amigos que você vai topando ao longo da vida, tudo isso vai compondo um mosaico, né? Eu não tinha pensado sobre isso, né? Mas o que acontece, Flávio? O João Lucas é mais modesto, eu, como já estou fora, já posso ser um pouco mais arrogante, sabe? Aqui em Goiânia, o Vaca Amarela é pioneiro nessa história de misturação. A gente era até tirado pelos festivais da Monstro naquele contexto, porque eu era maculelê, ou botava um hip hop, eu botava um brega, ou botava DJ, porque na época DJ era tirado também, ou era o DJ eletrônico, raizão lá mesmo, daquela cena muito sectária, ou não era DJ, nem discotecar, assim, você botava um som lá e alguém estava discotecando, mas não tinha essa cultura do DJ. Nisso aí, modéstia às favas, a Fósforo é sim pioneiro, o Vaca Amarela é sim pioneiro por alguns motivos. Primeiro que nos 3 primeiros anos, né? Vai lá, no primeiro ano eu faço ele sozinho, um apoio muito grande do segundo, que me deu orientações ali que era da Two Beers, tipo assim, tem que alugar um cubo, você tem onde que faz o flyer, coisas muito básicas que eu não sabia por não ter produzido nada, né? Sabe? Eu ia lá no Xerox da Facombi, xerocava os trem dos shows menores, o Vaca Amarela, como eu já almejava algo maior, eu não tinha acesso à gráfica, por exemplo. É o segundo que me orienta, assim, quem que alugava cubo, foi o pessoal do Heaven's Guardian que alugou, entendeu, o backline do palco, inclusive, eu fui lá na casa dos caras, pegava o estúdio, ficava perto da sua casa ali, João Lucas, perto do ginásio, do Jardim América ali, os caras do Heaven's Guardian, era o estúdio deles, na casa de um deles. Eu fui lá, entendeu? Pegar os negócios no Fiesta do meu avô, nem tinha carro na época, sabe? Peguei o Fiesta do meu avô, fui lá pegar o equipamento, tal, não sei o quê. E já tinha esse cuidado de ter o metal, de ter a banda indie. Dentro do universo rock, meu ouvido e meu conhecimento era muito mais limitado naquele conceito, mas eu já tinha um cuidado de tentar abraçar estilos distintos dentro do rock, entendeu? Porque a minha formação é muito plural. Tipo assim, eu estiver ouvindo um Slayer, para um Tom Zé, para MC Carol, tudo na minha cabeça faz sentido, tudo vai redondo, sabe? Aí, na segunda edição, eu começo a contar com o auxílio do pessoal da Monstro, né? Na segunda, terceira edição, o pessoal da Monstro me ajuda, a gente faz junto, tal, não sei o quê, mas seguindo o meu norte de orientação de bandas, e aí eles já tinham contatos com bandas de fora, né, que eu não tinha, tal banda vai estar tocando aqui, vamos encaixar, tal, não sei o quê. Foi quando o João Lucas, eu me recordo, no terceiro Vaca Amarela, foi lá no território, ele chegou, que o Valentim ia tocar, teve uma banda da Argentina, o Satan Dealers, teve o Ludovic, tudo já esquema já do Fabrício, que já estava nesse rolê, e eu não tinha esses contatos ainda. No quarto Vaca Amarela, que é isso, né, que o Fresdo e o Valve eram contatos do João Lucas, já que se encaixam na data ali que nós dois tínhamos e fazemos. A partir daí, desse meu ouvido,
A Fósforo, pela perspectiva de coletivo, diferente da Monstro, que são pessoas fixas, sócios, entendeu? Um CNPJ formal, o que a gente nunca foi, a gente teve uma fluidez de pessoas e cada um trazia um tipo de experiência. E isso aí foi somando. Então, assim, você já tinha um contexto de uma abertura de ouvido maior de minha parte, lá do início, entendeu? Já tinha essa abertura. Quando começa um trânsito de pessoas, que cada um deixa a sua contribuição, e eu não vou nem ousar citar nomes aqui, porque eu vou esquecer metade, entendeu? De todos fundamentais para isso. Aí, cara, abre. Quanto mais gente, melhor. Sabe, a gente brigou muito para mostrar o Mr. Jim fazendo um lado B. A gente só não conseguiu encaixar o Mr. Jim no Vaca Amarela, naquele auge do pop rock. E o Mr. Jim, um tanto quanto evade preconceito por causa das pessoas, uma bobagem, sabe? Não, são vários exemplos. Assim, um cuidado de resgatar clássico da música brasileira, Flávia, sabe? O Lani Gordon, o guitarrista clássico da Tropicália, sabe? A gente gastava uma grana, perdia dinheiro naquele show, porque sabia que era importante colocar aquele nome, sabe? Lá que 3 pessoas, eu falava assim, caralho, velho, o Lani Gordon tá tocando aqui, sabe? Ou sei lá, cara, Patife Band, entendeu? Um pós-punk dos anos 80, que era importante pra gente que tivesse lá. Aqui, cara, o Edi Stark apresentou aqui, sabe? A importância e tava completamente esquecido, tanto que a gente traz só ele, monta a banda pra ele tocar aqui com o Zé, com a Grace, uma bandaça, assim, com grandes nomes aqui do cenário goiano. E aí, cara, isso virou regra depois, entendeu? Porque tinha mais gente pensando isso. Eu destaco o Jambolada, lá em Uberlândia, que tinha essa pegada também, entendeu? O Calango, lá em Cuiabá, do pessoal do Cubo, sugando essas ideias, porque esteticamente eles não eram muito ligados, sabe? Assim, eles não entravam muito nessa, eles pegavam muito nossas ideias e adaptavam muito bem para o formato deles, mas a gente vai conectando essas pessoas que depois veio virar o Fora do Eixo, a Brafim, esse cenário todo, que se liga nessa política que você falou anteriormente, Flávia, mas assim, insisto, modéstia às favas, se hoje o Bananada é o que é, em relação à estética, o Vaca Amarela foi pioneiro nisso, entendeu? O Bananada não tinha essa ousadia de programação. Agora, o Fabrício é um trator de trabalho, é uma coragem, tudo é muito contato, ele é muito corajoso, ele é muito ousado, tudo isso é inegável em relação ao Fabrício. Quando na parte de programação, o Fabrício não tinha o ouvido aberto como nós tínhamos na Foz naquele momento. Isso acho que para mim é ponto pacífico, já tem distanciamento histórico suficiente para falarmos isso sem parecer, sei lá, arrogante ou coisa e tal. Exatamente, e nesse cenário, então você estava falando, né, que a gente percebe, assim, até agora, nesse primeiro, por exemplo, nesse primeiro vídeo que a gente mostrou, que é da 10ª edição para a 18ª, a produção do vídeo já mostra, né, a evolução da produção, né, e o profissionalismo que hoje, tanto o público, né, o público de hoje tem acesso, né, quanto também, é o que o João falou, hoje a gente não pode mais arriscar, porque tudo é grande e tudo já nasce grande, as coisas já nascem, pode até nascer, mas tem que ter investimento, né? Então, como é que foi esse pulo, assim, do profissionalismo lá do cubo emprestado, de como é que vamos fazer a identidade visual e tudo, e hoje todo esse contexto, vamos dizer, dessa cena profissional de Goiânia, que é uma loucura. Vamos falar assim, profissional no sentido dos festivais. Ainda é uma cena difícil profissionalmente, você viver de música no Brasil e, sobretudo, em Goiânia também. Isso aí, não falo nesse tipo de profissionalismo, mas, assim, dessa entrega do festival. Como é que você vê isso, João? Como é que você viu nesse momento que você assume essa sequência de festivais, inclusive saindo um pouquinho do Marco Sererê, alçando um voo aí lá no Oscar Niemeyer, depois falando, não, opa, vamos continuar no Sererê, que essa é a nossa praia. Como é que você vê isso aí? Eu acho que os 2 Vacas que deram uma viradinha de chave foi aquele 10º, que o Pablo fala no início do vídeo, que foi quando a gente abriu lá na Fábrica de Cultura Coletiva, que era a casa da Fósforo, a gente tinha contato com vários outros coletivos. Coletivo de audiovisual, que fez pela primeira vez um making-off do festival, com imagens, com cenas do festival, entrevistas. A gente teve contato com o pessoal das artes plásticas de lá, do pessoal da moda, que fez da sustentabilidade. O evento cresceu um pouco nessa parte multicultural e isso foi uma coisa que não dava mais para voltar atrás, era uma coisa que pegou também a cara do Vaca Amarela, da diversidade não só na música, mas também abraçando outras questões de cultura da cidade.
os debates também, que a gente sempre fazia na mesma época dos festivais. E eu acho que a estrutura pode ter crescido. O vídeo do último Vaca tem um drone, mas é porque o nosso amigo, que antes filmava com a câmera menor, esse nosso amigo teve acesso ao drone. Continuou sendo feito de forma coletiva, mas as coisas evoluíram, né? Hoje em dia, eu acho que é mais fácil fazer um making-off com essa realidade que a gente tem hoje do que naquela época, que os meninos da Panaceia, que é o Jarléu, a galera que está arrasando no audiovisual hoje, naquela época eles tinham que pedir câmera emprestada, a gente tinha que fazer uma correria de uma bateria, porque a bateria deles acabava de tempo em tempo. Era outra coisa, demorava para entregar o vídeo, mas era tudo feito na verdade. Esse último vídeo do Vaca Amarela foi editado pelo Léo Rockefeller, que hoje é sócio também. Então, essa questão do trabalho coletivo nunca deixou de acontecer na Fósforo, por mais que o Vaca Amarela foi crescendo, e isso se tornou muito presente agora na programação desse Vaca Live que a gente vai fazer esse ano. Porque é como eu comentei com o Renato Queiroz, do Popular. Soa clichê, mas é como se fosse uma família mesmo. O Daniel Beleza, o Feoli vão tocar na programação desse ano na live. O Max Capote, do Uruguai, que tocou no La Moda Latina, que virou um super amigo nosso. A galera de Roraima, que vai tocar também, da Invasão Nortista, que veio para Goiânia e meio que ensinou para a banda de Goiânia como tinha espaço que eles não procuravam. Os meninos, cara, aqui em Goiânia conseguiam tocar 2 vezes por semana, e banda de Goiânia falando que não tinha lugar para tocar, saca? Deu um gás bastante forte para a gente, no Vaca, inclusive, do ano passado. Então, pode mudar o vídeo com drone, pode mudar uma banda de fora que vem, pode ser online, mas, assim, o centro e a essência do Festival Vaca Amarela sempre foi a coletividade, a diversidade e esse negócio meio de amigo, de pegar... Eu posso não alugar um cubo correndo lá do Revas Guard, mas com certeza eu vou pedir um negócio de última hora que eu esqueci, brother, pelo amor de Deus, esqueci disso, para o festival acontecer, precisa. Ou de uma ajuda de... A Flávia já ajudou a gente a abrir o Oscar Niemeyer para funcionar num grito hot, porque a direção falou que não ia abrir, porque não tinha AMA. Como não tinha AMA? O Edivar sentou com a galera para a gente tentar articular num carnaval, achar quem poderia fazer aquele centro cultural abrir. Nossa cerveja gelando lá dentro, tudo pronto para acontecer, e a AMA estava trocando de secretário, então não tinha um responsável para assinar para a gente. Sempre é esse rolê de você precisar pegar um cubo emprestado ali. É açúcar que está pegando o vizinho. É esse espírito coletivo do Vaca Amarela, por todo o profissionalismo e patrocínio que tiver, ele sempre vai estar ali com a gente. E ainda bem que a gente tem com quem contar, né? Com certeza. É o espírito da broderagem, né? Eu acho que a broderagem nesse movimento social e nas redes, né? O trabalho em rede. Então, também, o 10º, eu me dei conta também que o 10º Vaca Amarela, que foi o último do Pablo, foi quando a UFG entrou. Foi o primeiro projeto que a UFG foi parceira, porque, se vocês vão se lembrar, em 2009 eu começo o trabalho na PROEC. Se não me engano, esse é de 2010. Né, o Pablo? É de 2010? 10 ou 11. Eu acho que é 11, hein? 11. É 11. Uhum. Então, a gente começou o trabalho com o Vaca, depois a gente fez o trabalho com o Noise, porque o Noise, a nossa parceria com o Noise foi no Gil, não sei se você se lembra, o Gil com o Macaco Bong. Uhum. Aí foi já no Martins, foi no Centro Cultural, já foi dentro do Música no Campus, né? Mas esse começo, por exemplo, eu me lembro de eu achar super interessante a questão da fósforo sustentável, né? Que vocês lá já começaram a trabalhar a questão da sustentabilidade, a questão das rodas de conversa, né? Então, quer dizer, toda essa coisa do multicultural, como o João falou, de uma forma muito interessante. E, então, eu também tenho uma relação de broderagem, né, com a Fósforo, com o Vaca, né, também por conta... Depois a gente fez algumas edições do Bomba Latina, né, João? Juntos, né, então o Max Capote teve no Centro Cultural, né, também, e o Vaca e o Grito, a gente sempre está apoiando, porque eu acho que a universidade é isso, tem que apoiar os produtores, apoiar todo mundo, ter todo mundo... Tá pela cultura, né? Pelo desenvolvimento da cultura no nosso estado, na nossa cidade, e tentando buscar essa profissionalização.
E então eu queria saber um pouquinho, João, um pouquinho dessa programação desse ano. O que vai rolar lá no Martins Sererê e no Centro Cultural? Todo ano tem aquele papo, né? Nossa, esse ano eu acho que não vai dar para fazer Vaca Amarela pela primeira vez. E esse ano com a pandemia eu tinha certeza que não ia ter Vaca Amarela. Inclusive me deu um pouco de coragem para ter tomar essa decisão, porque eu tinha uma desculpa muito plausível para não ter Vaca Amarela esse ano, né? Um momento difícil. Só que com esse tanto de live que estava rolando nesse momento, foram aparecendo parcerias, ideias, e o que mais me motivou foi quando o pessoal do Stay App me ligou, que é um aplicativo que está para fazer o comércio do bairro, uma curadoria de comércio. Então, ele foge desse sistema de entrega que tem hoje por aplicativos, que terceirizam a entrega para o trabalhador, e ele linka direto o parceiro do empreendimento com o público, via WhatsApp e tal. E aí ele falou, por que você não monta feirinha, que tem sempre no Vaca Amarela, só que virtual, e aí o pessoal fica um mês inteiro fazendo divulgação nisso, vocês montam uma programação para o pessoal assistir de casa e pedir a pizza do seu parceiro, ou o sanduíche do seu parceiro, ou a cerveja do seu parceiro. E aí, tipo, eu pensei que criar esse ambiente poderia ser um dos motes do Vaca Amarela desse ano para um ambiente virtual, porque eu não via como cobrar do público para assistir minha live, não via como ser financiado por nenhum outro lugar, se não fosse, como sempre, os pequenos parceiros da cidade, que eles sempre estão presentes no Vaca Amarela mesmo. É a cerveja local, a gente não trabalha com cerveja major, cerveja do grande esquema há um tempo já. A gente já chegou a ter patrocínio grande e ilusório dessas cervejarias, mas eu descobri que o apoio real é o da cervejaria local, que tem diversidade de sabores, diversidade de tudo, mão de obra da cidade, tudo tem a ver com o que a gente vende na música, que é diversidade também, qualidade, preocupação com a matéria-prima, com o trabalhador. E aí a marca de comida local também, que é uma rede local, que eu posso citar marcas, Flávio? Aqui é um lugar que são parceiros da cidade, o Tio Bacnas, que está sempre com a gente, a Cerveja Astúria, que é uma cerveja local. Então, esse e todos os outros novos que entraram dessa vez agora, o Pede Pizza. Então, essa rede que a gente criou, e eles que estão financiando o festival esse ano, para o público não ter que pagar nada e tal, o público pode ofertar para as bandas, direto. Mas o que está custeando o custo de estrutura do festival são esses parceiros via esse aplicativo, que a pessoa pode entrar na feirinha e consumir desses parceiros. Então, a gente conseguiu fazer virtualmente esse ambiente dos nossos parceiros consumidores para o público e com as bandas. Então, eu acho que tem um porquê dele existir dessa forma. Então, eu fiquei muito satisfeito de poder realizar o Vaca Amarela desse ano online, sem cobrar do público um ingresso fixo e sendo com os parceiros de sempre. A programação nossa vai ser transmitida por um aplicativo que chama BeApp, que é da Alemanha, de Berlim. E aí o pessoal pode baixar a partir de agora, que já vai ter as informações no aplicativo, no Instagram da Fósforo e do Festival Vaca Amarela, tendo toda a nossa programação. Vão ser o palco UFG, que vai receber a Bebel Roriz e a Bruna Mendes. A Flávia é a mulher da casa e está recebendo duas mulheres na programação também. Interessante, isso não tinha pensado. A Bebel Roriz e a Bruna Mendes. Vai ter o palco do Martins Sererê, que vão ser mais os artistas novos da cidade. Vai ter Chadjin, Galgave, o Distopia, e vão ter os DJs da Roxy e do Metrópole, tocando lá no Martins Sererê também. E o palco Fósforo vai ser o palco pré-gravado com artistas que foram parceiros ao longo desse tempo. Vai ter o Max Capote, o Rodrigo Feoli, Daniel Beleza, direto tá morando em Joanópolis, então ele vai fazer a live dele da Fazenda. Muito interessante. E o pessoal de Roraima também, o Jam Rock e a Urutu do Olho Fundo de Roraima, que vão estar mandando o vídeo deles direto lá de Roraima. Então a gente conseguiu conectar um monte de gente aí nesse Vaca Amarela desse ano. Que massa! Olha quem chegou aqui, quer dizer, já chegou há um tempo. A Aline Mil mandando a sensação de pertencimento provocada pelos primeiros festivais independentes de Goiânia é algo insubstituível. Saudades, né? Andréia chegou aí, a Juliana está mandando coração, Dulce, professora Dulce, achando muito legal. A Eliane Miklos, né, artista e marchand, está aqui com a gente. O Fernando Vinícius, Pablo, eu sou mais roqueiro que você.
Vão querer. Certeza. Certeza que é, velho. O Rodrigo Rocha Pinto falando, olha, parabéns, show projeto, o nome disso é diversidade, do Sivaca Amarela será muito bom com a participação da Bebel Roriz, que também é nossa, né, nossa filha da UFG, porque também ela é uma tradicional família de músicos em Goiás, né, muito legal. O público, a Eliane falando que o público do rock é certo, o Vaca Amarela é o público rock de Goiânia. Pablo, puxando um pouquinho aqui para a seara política, né? Todo mundo assim está envolvido nesse momento, né? Você comentou um pouquinho ali na sua fala, né? Nós vivemos um momento complicado, né? Desde o golpe de 2016, né? Um desmonte, né? Uma tentativa de desmonte da cultura, da educação, da ciência. Quer dizer, a gente vive um momento. Se fosse contar para a gente no início do VAC, ou então em 2010, no 10º festival, 2011, a gente não acreditaria que em 2016 a coisa ia, né, paralisar e a gente chegar no momento que a gente está chegando, né, que é esse momento, inclusive, de negacionismo, de crenças arcaicas, né, assim, conhecimento científico já tinha sido superado, agora muitas pessoas, inclusive o terraplanismo, né, assim, leis científicas já, vamos dizer assim, comprovadas há séculos, sendo questionadas hoje, é meio estranho, né, e eu estou em vários coletivos também e fóruns, Pablo, de gestores de cultura das universidades públicas. Então, eu estou assim, impressionada, né, porque a ausência do Ministério da Cultura, a princípio, teve uma paralisia, todo mundo ficou, né, e aí, eu acho que com a ida da Regina Duarte para a secretaria, a gente falou, não, já basta, chega, né, esse show de horrores eu acho que tem que terminar. E junto com a pandemia, a mobilização pela lei Aldir Blanc, emergencial. Então, o que eu estou sentindo hoje, os movimentos sociais hackearam o governo, o Ministério da Cultura. Então, hoje está acontecendo milhões de coisas. Está acontecendo conferência popular de cultura, vindo dos movimentos sociais. As universidades, está tendo Forcult, que é o Fórum de Cultura, onde as pessoas estão trabalhando na centralidade, o papel da cultura nas universidades públicas de ensino superior e também buscando que as universidades tenham mais os planos de cultura, as diretrizes de cultura, dando o status mais importante e mais sensível para a cultura dentro das universidades, que é um conhecimento transversal, e eu, assim, já tenho artigo escrito, já tenho meu discurso, eu tenho falado que as universidades, para mim, são plataformas culturais naturais, porque nós temos equipamentos culturais. Nesse momento de expansão universitária do governo Lula, nós criamos teatros, revigoramos espaços, criamos novos espaços, equipamos, fizemos concursos, enfim. Então, a gente criou uma estrutura que ela é uma estrutura pública, é uma estrutura voltada para a formação e é uma estrutura onde se tem pessoas concursadas, que, num certo sentido, faz com que a política seja longeva. Dá para você pensar o desafio de 10 anos, o desafio de 20 anos, né, e por aí vai. Como é que você vê, então, assim, esse momento de ausência do Ministério de Cultura? E você acha que tem alguma saída? Qual que é a nossa saída? Vai demorar, viu? Vai demorar. Assim, não vai ser rápido. Não posso vender ilusões e dourar a pílula, né? A nostalgia que eu falei, a Aline Mil descreveu bem, assim, porque o sentimento que o João Lucas ele foi obrigado a se profissionalizar, porque senão ele seria engolido, entendeu? Assim, a partir do momento ali da minha saída, ele teve que crescer, porque assim, isso eu ouvi de um chefe, de um chefe quando eu estagiei, sabe, lá na Contato Comunicação, que é o Yuri Rincongodinho, ele falou assim, tem uma hora na sua vida que você é obrigado a crescer.
Você não crescer, cara, seu concorrente vai crescer e você vai se engolir, então você é obrigado a crescer. Se não crescer, você vai desistir, você vai mexer com outra coisa, né? O João Lucas foi obrigado a crescer, né? A partir do Desce Vaca Amarela, pelo que construiu. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, e eu vou chegar na questão política. O lado bom é porque, de fato, se transformou num paradigma da produção cultural goiana e já é um clássico, entendeu? Quantos CNPJs, quantos empreendimentos duram 10 anos, duram 15 anos, duram 19 anos, sabe? Então, assim, já é um clássico, já as pessoas vão ter que estudar isso para fazer melhor, entendeu? Essa geração. E a Aline toca num ponto que, naquele contexto, havia uma sensação de pertencimento, de você conhecer o cara da banda, você tinha um interesse, e aí, assim, eu não há um julgamento de valor aqui, o que era melhor ou o que era pior, fazendo um diagnóstico do que era. Então, era um pertencimento mesmo, era uma cena, de fato. A gente ficava, não é a cena, é cena. Hoje está clareza, assim, cristalino que era uma cena de verdade. As pessoas se conheciam, elas frequentavam os mesmos ambientes, elas tinham as diferenças, os debates rolavam, uma esfera pública acontecia no Orkut, na Goiânia Rock City, as polêmicas ali, elas reverberavam em outros meios, se construíam vínculos afetivos, vínculos profissionais, enfim, a coisa acontecia de fato com todo mundo com pertencimento. A partir da profissionalização e do envelhecimento de uma geração, chega outra com outros conceitos, outras prioridades, outra vontade de se manifestar, outra linguagem estética, e aí você tem eu quero ser bastante cuidadoso na palavra, você tem a degradação institucional brasileira calcada no rancor, entendeu? E isso em todos os sentidos, sabe? É o cara que vê o preto de chinela havaiana pegando o avião para Teresina. Antes só ele pegava, sabe? Aí isso tem um rancor. É o cara que antes só branco habitava um palco. Agora tem um monte de negão, um monte de bicho, um monte de gay ocupando o palco que era dele. Aí cria um rancor. Aí você tem o cara que ele tá preso no congestionamento na 85 com um monte de preto dirigindo um carro popular, Celtinha, cadete velho, tudo. Antes esse povo tava tudo de ônibus, tava tudo no ponto fudido, e só ele passar sobre 85 tranquilão. Isso gera um rancor. Aí o cara que o fazendeiro, entendeu? Que só ele tinha acesso ao Banco do Brasil, o Sem Terra começou a ter acesso a 5 mil reais por ano. Ridículo. Mas começou a fazer ali a sua hortinha e tal, não sei o quê. Antes, naquele cara era o peão dele, entendeu? Ele podia pagar o que quisesse, o cara topava. Isso gera um rancor. Aí você foi semeando rancores, entendeu? Que estavam ali. Você viu que em vários campos, de várias formas, isso foi fermentando. Isso foi fermentando. Isso foi fermentando e nos engoliu, entendeu? E você tem um sentimento no mundo em relação a isso. Os perdedores da globalização não aceitam que as supostas minorias comecem a dar as cartas, comecem a ocupar o lugar de destaque. Então você vê o que acontece no meio oeste dos Estados Unidos, você vê a zona rural francesa, você vê aquele lado leste de Berlim, onde as pessoas realmente, você vê uma cena aguda da extrema-direita acontecendo ali, você vê no norte da Itália, isso é no mundo todo, você vê na Indonésia, no mundo todo você vê isso, entendeu? Que são as pessoas que não dão conta de abdicar 5% do seu privilégio sequer, entendeu? Ele não consegue ficar no congestionamento da 85 por 20 minutos, porque antes ele subia sozinho, e o povo estava tudo lascado de ônibus, tomando chuva, tomando sol, entendeu? No ponto de ônibus apertado. Agora ele tem um Celtinha, financiado em 62 vezes. Longe de ser cidadania isso, sabe? Erramos também nessa construção, não era só o consumo que tinha que ser dado a esse povo, o PT errou demais também, a gente tem que falar as coisas, você sabe, todo ambiente aqui, sabe? Só preocupou com o bolso, não preocupou com formação, não preocupou em oferecer perspectiva. Aí esse mesmo cara hoje é eleitor do Bolsonaro, entendeu? Esse mesmo do Celtinha, ele acha que ele tem uma vagabundagem, essas bichas aí agora, daqui a pouco tem uma lei para não virar bicha agora, o nível de devaneio do cara, entendeu? Então, assim, a gente tem que puxar para trás e começar a dar resposta para esse rancor. Se a gente, que tem um comportamento, uma leitura do que é cultura de forma inclusiva, do que são as necessidades do povo pobre desse país, se a gente não conseguir dar resposta para isso, vai durar 50 anos. Ele tem base social. Não vamos mentir, não. Há base social real, entendeu? A real. As pessoas se identificam com aquele tipo de fala. E aí, cara, só se você apresentar uma alternativa mais sedutora. E, infelizmente, não é chamando o cara de fascista. Sim, você pode até pensar isso, entendeu? Tal, não sei o quê. Mas com esse dedo na cara, você não vai trazer ele para a sua zona de afeto, entendeu? Não vai ser dessa forma. Se a gente não compreender, sabe, que o motoboy da extrema-direita
ele tem que ser convencido de outra forma, e tem muitos. O motorista de aplicativo da extrema-direita, que meteu um 17 lá no seu vidro, sabe? Orgulhoso, tal, dirigindo aplicativo, lascado, explorado, de tudo, mas ostentando um 17 lá, tal, não sei o quê. Se a gente não trouxer ele para cá, entendeu? Trocando uma ideia, olho no olho, sem uma arrogância professoral, sem a palestra intelectual lá na orelha do cara, entendeu? Não vai, Flávio, não vai. E aí, qual que é a melancolia? Parecia que o Brasil ia dar certo, entendeu? Sabe assim o que me frustra? Parecia que ia dar certo, parecia que eu nunca mais ia sonhar em mudar do Brasil. Sabe como eu sonhava nos anos 90, porque eu não via possibilidade. Crescendo no adolescente nos anos 90, você via o cara entregando pizza nos Estados Unidos, virando mais grana do que o engenheiro recém-formado aqui, porque a indústria da construção civil no Brasil estava toda lascada, sabe? Então, assim, aí você sonhava com fora. Aí parece que nos anos 00, você, cara, dá para construir um trem legal aqui, parece possível. Parece que esse país agora vai. Só que aí também era um tanto de ingenuidade de minha parte, viu, Flávio? Porque quando você vai estudar a história no Brasil, você vê, a gente é eterna roda gigante, entendeu? Vai, parece que vai. Aí começa assim, vai. Aí parece que vai no inferno, aí começa, vai. E o Brasil é isso, é uma roda gigante. A gente é esse eterno voo de galinha, a gente é esse eterno vai, não vai, é um coito interrompido contínuo, que é impressionante. É o Brasil do futuro. É, o do futuro que nunca chega e também não quebra de vez, não vira uma Venezuela, não asca, sabe? Não vai, aí a roda gigante. Você vai, não, acho que parece que não vai pro céu. Aí você vai pro inferno, aí não vai pro inferno. Aí você fica. Se a gente observar a história do Brasil, da nova república para cá, é sempre assim. Momentos de extrema euforia e de extrema depressão. Extrema euforia, extrema depressão. Parece que essa é a nossa sina mesmo, viu? Assim, é triste olhar para o espelho, sabe? Mas eu acho que está na hora de uma franqueza conosco, entendeu? Assim, enquanto povo mesmo. Verificar o que somos, parar de idealizações e parar de sonhos que às vezes não estão, sonhos não sonháveis. Entendeu? Eu amo futebol, mas eu sei que ser jogador de futebol não é um sonho sonhável, porque eu sou ruim de bola. Então, assim, tem que ter o sonho sonhável. Não seria viável. Eu, por mais que eu ame futebol, querer ser jogador, não seria um sonho sonhável. Então, assim, a gente tem que pisar no chão, identificar as virtudes e os defeitos do nosso povo, de nós, enquanto povo, de fato, sabe? Reconhecer, saber conversar, dialogar e tentar trazer isso para a zona de afeto. Mas, insisto, não vai ser fácil, o buraco que nos metemos é profundo, só que parece que é isso, né? Não quebra, mas também não vai para o céu, não quebra e não vai para o céu, e a gente fica nesse dia da marmota contínuo com a história do Brasil. É porque só para... Eu já outra live, é um tema para outra live, Pablo, vou ter que chamar para a gente falar outra live sobre... Mas é porque também, se você imagina, o Brasil é um país riquíssimo, né? Se você pensar que o Brasil... com o ouro brasileiro, financiamos a Revolução Industrial Inglesa, as igrejas de Portugal, o ouro de Portugal, as orquestras de Portugal, enfim, todo o luxo de muitas monarquias aí, a gente fala, poxa, e vai tirando, e tira madeira, e tira verde, tira planta, e tira as riquezas, e a gente ainda tem, né? O Brasil, mas é uma realidade, o Brasil é um país abundante, só que acaba, né? Essa abundância acaba se só ficar sendo explorado. Então, essa realidade que você falou do rancor, né? Na universidade a gente percebe isso, né? Antes, na UFG, você pode falar, a gente tinha uma classe média que estudava, né? Uma classe alta, classe média, né? Então, quando, pela política de cotas, começa a mudar o colorido, as etnias, e as perspectivas, né? Isso causou um estranhamento e também causa hoje ainda, né? O filho do doutor não ter a vaga porque o outro entrou, né? Naquela vaga, então ainda tem esse rancor, né? Mas a gente já está finalizando, tá vendo que 50 minutos passa rápido, né? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre as despedidas finais aí, a Rafaela Soares falou, boa. O Fernando Vinícius complementa a sua fala, falando que, parafraseando Drummond, o tempo hoje é de maus filósofos, maus presidentes, maus ignorantes, nós ignorantes, até a ignorância não está sendo muito bacana. A Aline Mil falando, anos 2000, a ilusão do bom futuro, né? É isso aí, Aline, né? Mas eu acho que, eu enquanto gestora pública, servidora pública, educadora, eu acredito muito na força das pessoas que querem transformar, mas isso tem um custo, né, Pablo? A gente estava conversando antes de começar a live,
Aí a gente trabalha 14, 15, 16 horas, então também as instituições, o que a gente tem pensado muito, o FG e todas as instituições, é tentar que a coisa seja estruturante, né? E seja cada vez mais organizada enquanto estrutura administrativa, com boas práticas, porque senão também, assim como a gente ainda tem um resquício, depois eu vou falar da minha tese, Pablo, um dia a gente pode... Mas, assim, eu criei um termo que chama hábitos cortesão bragantino. Eu investiguei os investimentos da Casa de Bragança, dos nossos reinóis e imperadores, né, no investimento da cultura. Então, eu vi que desde os primeiros duques de Bragança, lá ainda no século XVII, já havia esse interesse pela arte e cultura, muitas pelo hábitos, porque gostavam, mas também muito como estratégia de reprodução de poder, de propaganda, de mostrar essa ostentação do poder, do luxo, enfim. Mas, assim, dizer que a gente está sempre nessa roda da vida que você falou, né? A gente percebe que a gente começa a ter bons investimentos, mas a coisa é quebrada, né? Há essa ruptura, quando a coisa começa a dar certo, a coisa se rompe, né? Então, eu acho que eu ainda acredito muito no serviço público, sabe? O serviço público de verdade, né? Você vê, numa pandemia, quem que socorre é o SUS, né? Agora, na Covid, no Brasil, quem está fazendo? São os cientistas que são ligados à universidade pública, né? Então, quem que está fazendo aí? Os artistas, né? Que estão ali. Então, essa massa, que é a massa, vamos dizer assim, dos pobres mortais, que estão segurando a onda, né? De todo esse momento drástico que a gente está vivendo. Mas, então, eu vou ter que encerrar essa live com dor no coração, né? O Fabiano falando, o Juliano Benatti falando que é muito boa a história do Vaca, ótima análise do Pablo. Pablo, então agora você precisava escrever um livro sobre o Vaca, né? Você já escreveu sobre Goiânia Rock City, né? Então agora já tem uma encomenda aqui da galera, você começar a botar já que já temos um distanciamento histórico, para você começar a escrever aí sobre não, mas isso aí precisa de outra pessoa para escrever. Isso aí eu não posso me envolver com isso, não. Que as histórias mais cabeludas eu não teria coragem de contar, né? Então tem que ser alguém com mais distanciamento que eu e o João, para que possa narrar as coisas com uma mais isenção, mais imparcialidade perante os fatos. Eu não teria capacidade de escrever sobre o Vaca Amarela, sabe? Mas seria ótimo se alguém se interessasse, eu ficaria muito feliz. Ô, Flávio, só deixa eu fazer um parênteses, né? Porque sexta-feira eu e o João vamos continuar essa conversa lá no meu canal, no youtube.com/Pablo Costa. Sexta-feira às 9 da noite, eu não quis publicar hoje, o flyer está pronto já, amanhã eu vou mandar para o João dar uma olhada, porque para não concorrer com a divulgação aqui da live do FG, mas vai ser mais uma hora da gente aprofundar e eu entender os passos do João nesse período. Fica a divulgação aqui para quem quiser acompanhar na sexta-feira às 9 da noite. Obrigada, Pablo. João? Esse livro aí do Vaca Amarela, tem muita gente querendo escrever ele, viu, Pablo? Mas eu acho um pouco perigoso. Eu acho o mais interessante da Fósforo ia ser um livro tipo aquele tipo Mate-me, por favor. Na verdade, o seu livro também é muitas falas, né? Tanto de gente que passou na história da Fósforo e do Vaca Amarela, um depoimentozinho de cada um ali, ó, dá um pedação. Queria agradecer todo mundo que assistiu essa live e conversar com o Pablo Costa, dando aula, mais uma vez. Dá mais saudade ainda de tomar uma cerveja junto. A Flávia Cruvinel, a mesma coisa. Foi um papo, estava precisando disso aqui, mas a gente tem que tentar logo, quando isso tudo acabar, para a gente tomar uma junto. E o mais interessante é ver esse tanto de gente que participou da live, a Aline Mil, e o Vitor Cadillac, a Juju. Então, essas pessoas todas que participaram da Fossa, elas continuam sempre voltando e presentes na vida da gente de um jeito muito interessante. E agora que eu tá quase encerrando, né, eu queria deixar um convite para todo mundo assistir a live do Festival Vaca Amarela, Dia da Independência do Brasil, 7 de setembro, no aplicativo BF Live. Quem quiser mais informação pode pegar tudo lá no Instagram da Fósforo Cultural e do Festival Vaca Amarela. Vai ser uma live que vai das 16 horas até as 23 horas,
E vai ter artista para todo gosto e bastante animação, eu acho. Vai dar para matar um pouquinho a saudade dos palcos também, do Centro Cultural UFG e do Martim Sererê. Então, gente, eu agradeço. A Eliane Nicolas está falando que o melhor das histórias são as cabeludas, viu, Pablo? Então, vamos botar cabeludas. Nem tem. Não! Nem um pouquinho. Mas, Nem gente, um estou muito pouquinho. obrigada. Eu agradeço demais a presença de vocês no nosso Live Cultura no UFG, né? Pablo e João Lucas, além de ser a admiração profissional que eu tenho por vocês, são grandes amigos, grandes parceiros, né? Então, foi uma delícia estar aqui conversando um pouquinho com vocês hoje, né? Sobre o Vaca Amarela, que é a nossa paixão, e aí continuamos, então, no canal, né, do Pablo Costa, @Pablo Costa, né, Pablo? Isso, youtube.com/Pablo Costa. Eu agradeço o convite, estava doido para participar das lives UFG. Você é muito ativa, Flávia. É impressionante. Sua capacidade de trabalho também, você é um trator, viu, cara? É inacreditável que é de segunda a segunda eu recebendo o WhatsApp seu, entendeu? Com programação, com trabalho, não sei o que, não sei o que. A sua capacidade de trabalho é admirável. Se a UFG tivesse 5 Flávias, entendeu? A UFG ia ser a maior universidade do mundo, porque a sua capacidade de produção e de realização é impressionante. Eu pago o pau e deixo aqui em público, entendeu? O quanto eu admiro a sua capacidade de realização e de trabalho. É impressionante, velho. Impressionante. Eu que agradeço vocês e a parceria de sempre. Depois a gente conversa, mas assim, quando eu comecei aí na cena rock, eu fazia pesquisa de campo, né, Pablo? Porque eu era da MPB e era da música clássica, então comecei a ir nos festivais, nos pubs, né? E Pablo sempre me acolhendo, o João Lucas também muito bem para eu entender esse underground de Goiânia. Tá bom? Então, gente, um beijão para vocês. Um abraço a todos aí que estão nos ouvindo. Então, sexta-feira no canal do Pablo Costa, mais Vaca, e amanhã mais Lives Cultura no UFG. Um beijão. Até mais.